Ciao ragazzi, o assunto hoje pode ser um pouco delicado. Eu quero falar sobre um assunto que pode te causar certos problemas no seu processo de cidadania italiana. Eu quero falar sobre cidadania italiana materna, como é conhecida. O que significa cidadania italiana materna? Significa que existe uma mulher na sua linhagem e que essa mulher teve um filho antes de 1948. Bom, então vamos com calma. Quando eu falo linhagem, a gente pensa no seguinte. Então você tem um parentesco com um italiano, que provavelmente é seu bisavô, trisavô, tataravô, que é o tetravô, né? Então você tem esse ascendente italiano e você tem que pensar nas pessoas que vão dando sequência até chegar em você. Então, por exemplo, no meu caso, é o meu trisavô, aí é meu bisavô, aí é minha avó, minha mãe e eu. Então, o que você tem que pensar? Se tem uma mulher na sua linhagem e se o descendente dessa mulher nasceu antes de 1948. Se isso acontece, teoricamente, você perde a cidadania italiana, ou você não tem o direito à cidadania italiana. Mas o que acontece na prática é que você tem que percorrer um outro caminho. Você tem que fazer o seu processo de cidadania italiana via judicial, via um advogado italiano. Você não pode fazer o processo administrativamente como todos fazem. Existem algumas vantagens, por exemplo, via judicial você não precisa ir à Itália fazer o processo. Como você vai contratar um advogado italiano, ele vai fazer todo o processo lá para você e de repente é mais rápido você fazer isso do que, por exemplo, esperar a fila no Brasil num consulado. Então é uma desvantagem, não vou negar, mas ainda há uma esperança por trás desse acontecimento. Então vamos voltar um pouco no exemplo para deixar bem claro. Então, voltando à minha linhagem. Na minha linhagem, então é meu trisavô, bisavô, avó, mãe e eu. Quando que eu poderia ter um problema nessa linhagem? Então, se no caso a minha avó tivesse tido a minha mãe, e no caso minha mãe nascido antes de 1948, seria um problema. Então, a primeira mulher que tem na linhagem é minha avó, né? Então não importa quando que minha avó nasceu, porque quem passou o direito a ela foi o meu bisavô. Então não tem problema, é nisso que você tem que pensar. É na passada do direito. A mulher, antes de 1948, a Itália entendia isso como se a mulher não tivesse o direito de passar isso adiante. Então, por isso que tem que ser feito judicialmente, né? Então, no meu caso, seria um problema se minha avó tivesse tido a minha mãe antes de 1948. Ou se, por exemplo, você tem o caso de ser trisavô, aí você tem uma bisavó. Então, quando essa bisavó teve o seu avô, sua avó, no caso, se é antes de 1948, isso é um problema, né? Como eu já disse, ter que fazer a cidadania italiana via judicialmente e não administrativamente. Bom, então é isso. Você precisa analisar se você se encaixa nesse caso da cidadania italiana materna. Analisa aí, me diz aí nos comentários se você cai nesse caso, se você precisa de mais alguma informação sobre cidadania italiana materna. A gente vai se conversando. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, dá um joinha no vídeo, ajuda bastante e até a próxima. Obrigado!